Estamos de volta com o Voz Festival, segundo dia dessa primeira edição. Hoje o tema é relacionamentos abusivos. Ontem a gente teve aqui democracia e cultura. Amanhã vamos falar de racismo estrutural e depois diversidade e comunidade LGBTQIA+. Bom, a programação, né, do Voz Festival, ela é ligada ao tema do dia. Então, hoje a gente já teve a voz poética, logo mais a gente vai entrar na mesa, que, na verdade, a gente chama aqui de voz de troca, né, porque é um espaço para a gente trocar experiências e informações para somar. E eu quero falar para quem está chegando agora, né, que o Voz Festival, Arte e Diálogo, é um chamado para a escuta, né, por um olhar mais tolerante, mais democrático, mais inclusivo, mais acolhedor, né, e tem também a proposta de abrir espaços para artistas, né, da cena autoral independente, né, que também tem um trabalho ligado à luta, né, contra racismo, preconceito, discriminação e violência. E esse festival está acontecendo, né, porque ele está sendo produzido pela Luciana Cassioli Produções Culturais e tem a realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc e edital PROAC Expresso Lab. Estamos seguindo os protocolos aqui no estúdio, né, eu estou aqui sem máscara, porque eu estou falando aqui, né, com vocês aqui, mas as pessoas todas aqui no estúdio estão com máscara, com face shield. A gente está seguindo todos os protocolos para fazer um evento com responsabilidade. Bom, a programação de todos os dias ela vai ser sempre transmitida pelo YouTube, né? O Voz Festival está no Instagram, no Facebook e também no YouTube, então acessem lá as nossas redes para acompanhar a programação dos próximos dias. Eu vou fazer uma breve audiodescrição aqui para a gente incluir, né, aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual. Então, estamos gravando dentro de um estúdio. A nossa iluminação ela tem cores que se alternam. Atrás de nós tem uma placa redonda, amarela, com o logotipo do Voz Festival e escrito em roxo. Embaixo dos nossos pés tem um tapete laranja com listras roxas. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos castanhos claros, cacheados e olhos verdes. Estou vestindo um vestido preto e uma bota azul. Só uma pausinha pequena, só para saber se está tudo bem. As pessoas estão me ouvindo? Está tudo certo? Tá? Beleza, então vamos continuar. Bom, o tema de hoje, né, como eu já falei, é relacionamentos abusivos. Um assunto urgente e necessário, que, infelizmente, ele está mais presente no cotidiano e na vida, né, no dia a dia das pessoas do que imaginamos. O abuso ele acontece de várias formas, né? Ele pode ser psicológico, patrimonial ou sexual. E esse tipo de violência ele não tem distinção de classe social, formação cultural, religiosa e educacional. Afeta principalmente as mulheres, mas os homens também podem sofrer algum tipo de abuso. E também é importante ressaltar que os abusadores nem sempre são violentos. Podem parecer muito amorosos também, né? E também vale ressaltar que existem abusadores de ambos os gêneros, homens e mulheres. Bom, hoje, aqui na nossa Voz de Troca, nós vamos falar de diversos tipos de abusos, inclusive abusos que acontecem em meios espirituais. É preciso lembrar que os números de denúncias nos casos espirituais aumentaram significativamente com a exposição pública de alguns líderes famosos, que a gente viu por aí nos últimos anos, nos últimos 2 anos, né? Mas as condenações elas ainda são raridades, devido a uma importante lacuna legislativa. Quando falamos de denúncias,
é preciso falar também que os homens eles denunciam muito menos do que as mulheres, por duas razões principais. A vergonha de ter sido vítima é maior, e há uma noção também equivocada de que o abuso ele precisa ser físico ou sexual para ser crime. Portanto, nós acreditamos e achamos que é importantíssimo discutir e falar, né, clarear o que é abuso. E para aprofundar esse tema aqui, eu vou apresentar a Tatiana Badaró, que vai fazer a mediação dessa mesa de hoje, dessa voz de troca. A Tatiana, ela é uma ativista contra abusos em meios religiosos e espirituais. Ela foi vítima de abuso dentro de uma casa espiritual por mais de 12 anos, mas ela conseguiu romper esse vínculo abusivo e, corajosamente, ela transformou a sua dor em luta. Se dedicou ao estudo científico sobre o assunto, como forma de encontrar meios para denunciar. Ela fundou a ONG Seja Potência, né, uma ONG que ajuda e recebe denúncias do Brasil inteiro, e tem ajudado muitas mulheres, homens abusados, dando suporte jurídico, psicológico, né, para essas pessoas, essas vítimas. E a sua maior luta no momento é conseguir encaminhar um projeto de lei contra abusos em meios religiosos, para que os processos se tornem mais rápidos e menos violentos para as vítimas, proporcionando uma maior segurança para o exercício da fé no Brasil. Então, com vocês, Tatiana Badaró. Obrigada, Luciana. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer esse espaço e, principalmente, te agradecer por abrir essa discussão, por colocar essa discussão num meio mais amplo, né, e mais acessível, para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer informações, né, ter acesso a informações que protegem. Porque lutar contra abusos é principalmente informar a população, informar a sociedade. Porque, como você colocou perfeitamente, existe um imaginário de que o abuso ele precisa ser físico para ser concreto. E o abuso subjetivo, muitas vezes, deixa marcas muito mais duradouras e mais difíceis de serem sanadas, né, de serem ultrapassadas. Então, para iniciar, eu vou fazer a autodescrição, né, para que as pessoas que estejam nos acompanhando com deficiência visual possam também ser incluídas. Eu sou Tatiana, sou uma mulher preta, de estatura mediana, cabelo e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa amarela, com uma saia estampada e um tênis dourado, nada discreto, inclusive. À minha direita está a Ekena, uma mulher branca, de estatura mediana, de cabelos e olhos castanhos, com tatuagens nos braços, mãos, pescoço, vestindo uma blusa branca, calça jeans e bota preta. À minha esquerda está a Patrícia, uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, vestindo um vestido branco com sandálias pretas. Esse momento, essa troca, essa voz de troca, vem justamente discutir os relacionamentos abusivos em suas diversas manifestações. Mas o que eu acho que é o principal é que a gente percebe que há uma raiz que ela é convergente, né? Há uma raiz estrutural, uma raiz cultural que favorece que corpos marginalizados sejam abusados, porque são silenciados. O corpo preto, o corpo feminino, o corpo gordo, o corpo não cis e muitos outros corpos que são considerados menos legítimos e, por isso, seguem a lógica da submissão. E parece que, para esses corpos, é válido, é legalizado, é naturalizado, que é o mais cruel, que sejam violentados. Então, eu estou aqui com essas duas mulheres potentes
E as pessoas que estão nos assistindo podem participar via chat, mandem suas perguntas pelo chat do YouTube, que ao final nós vamos escolher 2 perguntas para a gente poder continuar esse diálogo. Vou apresentar a Ekena, que, como eu falei, é uma mulher foda, não tem outra forma de falar. Ela é compositora e cantora do que se tornou um hino feminista, Todes Putis. Eu não conhecia, e quando eu ouvi, nossa, realmente é uma potência que reverbera a sua luta, que é a luta pelos corpos marginalizados, é a luta de dar voz a esse corpo que deve ser um corpo livre, e principalmente ao corpo feminino. Então, seja bem-vinda, Ekena, e é um prazer enorme dialogar com você. Eu que agradeço de novo, né, a todo mundo que está aqui assistindo, acompanhando a gente. Muito obrigada por estar aqui, por estar com vocês também hoje nessa mesa, que não tem mesa, mas das mesinhas, nessa voz de troca, né, para a gente poder falar um pouco sobre essa violência que às vezes, que muitas das vezes também é muito sutil e a gente às vezes não percebe. Então é muito importante que a gente esteja aqui para estar falando. Então obrigado, gratidão pelo seu trabalho também, que é muito importante aí na nossa luta e na nossa causa. Muito obrigada. Estamos juntas. A Patrícia Gordo, que é outra mulher super potente, atriz, produtora, gestora cultural, terapeuta, e a lista vai. A lista não para. A Patrícia tem se dedicado a estudar, né, e a partir da cultura, a partir da arte, buscar prevenir os abusos em relacionamentos afetivos. Então, Paty, prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, nós 3, e seja muito bem-vinda. Bom, quero agradecer, prazer é meu, quero agradecer muito ao festival, à Lu e a toda a equipe, por poder nos dar voz para falar sobre esse assunto, porque eu acho que só a consciência cura. Então, é importante falar sobre, né? É isso. Então, como a Lu começou, né, e a gente falou um pouco sobre isso, os abusos, os relacionamentos abusivos, eles estão em todos os tipos de configuração. Porque há uma raiz, né? Essa raiz de estrutura hierárquica. A nossa cultura é uma cultura da hierarquização vertical, que coloca pessoas sobre outras pessoas. Pessoas com o aval público, social, de ter poder sobre o outro corpo. E aí, em termos de funcionamento social, Ekena, eu fico pensando, né, assim, acompanhando a sua rede, e você tem uma luta muito forte com a questão desse corpo, né, o corpo que habita essa sociedade, que é estruturalmente abusiva. Como é que você vê essa relação da sociedade para com esses corpos? Eu acho que assim, primeiro que, como a gente falou sobre os corpos marginalizados, né? A sociedade em si, ela cala esse corpo, ela na verdade ela transforma tudo em impressão estética, que é acho que é o primeiro agravante, assim, aquilo que chega em todos nós, né? Em todas nós, tanto mulheres quanto homens, é a questão da pressão estética. Então, a sociedade vem e coloca, impõe um padrão estético que a gente tem que estar dentro, que ele nem existe, porque ele é tão improvável e tão impossível de se atingir, que mesmo as pessoas que estão dentro desse padrão que é imposto, então mesmo as mulheres brancas, magras, altas, loiras, dos olhos azuis, por exemplo, que seria o padrão europeu, né, assim, que a gente está totalmente fora. Todos nós brasileiros, mesmo as mulheres brasileiras, dentro de um padrão, está fora desse padrão europeu. E mesmo essa mulher, que tem tudo para ser uma mulher feliz, por exemplo, com ela, porque ela tem tudo aquilo que todas nós procuramos, entre aspas, né? Ela não é
E é para essa mulher até que a sociedade em si vende todos esses procedimentos, todas essas questões estéticas. Então, o primeiro relacionamento abusivo do qual a gente já é colocado logo que a gente nasce, quando a gente é pequena ainda, já é essa questão de falarem sobre o seu corpo de uma forma muito... que, na verdade, não é sutil, mas que é normalizada. Então, sei lá, você tem 10 anos de idade, seu peitinho começa a crescer, a primeira coisa... E você está na escola, no colégio, por exemplo, com uma blusa que marca. A primeira coisa que as pessoas fazem, que a sua mãe faz, no caso, coitada, sem querer também, é te dar um sutiã. Para você esconder o mamilo, para você esconder o peito. Por quê? Porque as pessoas podem ficar excitadas, né, com o mamilo de uma criança de 10 anos de idade. Então, tipo, já começa aí. A sociedade já começa errando aí quando ela transforma todas essas questões que deveriam ser naturais em questões não naturais, né, em problemas. E aí eu acho que, daí para frente, a gente tem inúmeros problemas dos corpos gordos, por exemplo, que são totalmente marginalizados, que as pessoas esquecem que pessoas gordas existem e precisam ocupar espaços e ter voz ativa, que a gordofobia é assim, a gordofobia médica e a gordofobia social é enorme na nossa sociedade, porque a sociedade não está preparada para receber também pessoas fora desse padrão, né? Então, eu acho que a minha luta ela sempre foi para mostrar que as pessoas existem, sabe? Que outras pessoas, que outros corpos existem e que está tudo bem você não ter um corpo que é capa de revista ou que precisa que pareça isso, né? Você não precisa se entrar nesse lugar, nesse padrão para ser feliz, para ser amada, para ser aceita, muito por ter passado já fazendo assim um vai e volta por esses dois lugares, o lugar da compulsão alimentar e depois da anorexia, então de ter emagrecido muito, ter sido muito magra e não ter sido feliz também mesmo muito magra, tendo engordado muito depois durante um tempo e hoje tendo tomado uma consciência minha de que eu queria nesse momento ter um outro corpo. E aí eu decidi, ninguém pediu, ninguém chegou e me impôs, né, nada. Eu fui atrás de fazer essas coisas. Então, assim, a sociedade não quer que a gente exista, é fato. E elas nunca vão tratar a gente, de fato, como algo que possa existir para a sociedade, entende? Então, a luta realmente é grande, ainda com passos de formiga, assim. Nossa, é algo que a gente precisa digerir até, né? Porque é isso, nossa existência ela é ilegítima socialmente. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Paty? Eu quero. Eu acho que tudo que sempre a gente tem que entrar no padrão, tudo que é todos os padrões que a gente é obrigado a seguir, ele nos escraviza e nos destrói. E eu tinha uma coisa quando era pequena que eu chamo Patrícia Carlotti da Silva gordo e eu era gordinha. Então eu lembro que na escola os meninos viam, você é gordo. Eu falava, não, eu tenho excesso de gostosura, mas eu não sou gorda. Mas enfim, né? Você vai tentando lidar com as situações. Mas eu fui vítima também, assim, com essa questão da gordura e tal. Eu fui viciada em anfetamina, surtei por anfetamina. Então, mas eu acho que o caminho do autoconhecimento é o melhor caminho, porque quando você começa a conhecer seu corpo, a se dar valor, a aumentar a sua autoestima, daí não importa, foda-se, desculpa o palavrão, se você é gorda, se você é magra, porque isso não importa, né? Se a gente for pensar bem, enfim, eu ia falar mais, mas... Quando a gente fala de abuso, a gente fala muito de sobrevivência, né? De conseguir suportar os abusos. Mas a Keina falou algo que não pode ser ignorado. Esses abusos eles começam antes do nosso nascimento. Se é homem, já há uma pressão estética e comportamental, né, do corpo subjetivo, de como se colocar na vida. Se é mulher, há também uma pressão estética, comportamental, e ainda há esse lugar que é o lugar da mulher ideal, a Amélia submissa,
né? A mulher que só diz sim, nunca diz não. Mas a gente precisa parar de falar de sobrevivência, porque nós somos seres extremamente adaptáveis. A gente se acostuma com a dor, a gente se acostuma com a violência. Eu passei 12 anos sendo vítima de abusos porque a gente se acostuma. Então, a gente se acostuma a usar anfetamina para poder enfrentar, a gente se acostuma com a anorexia, a gente se acostuma com a bulimia, e isso passa a ser o nosso padrão de vida. Então, a gente precisa parar de falar de sobrevivência, porque nós sobrevivemos, sim. A gente precisa começar a falar sobre viver. E, para a gente viver, a gente precisa entender algo que a Paty fala muito sobre isso, que é a questão da origem, né? Quando a gente está nos relacionamentos, e aí eu acho que Paty traz com mais força isso dentro do relacionamento afetivo, existe um ponto inicial que é onde tudo muda. E essa lógica, né, assim, de perceber o início do abuso, talvez seja o grande segredo da gente passar da sobrevivência para viver. E isso tem relação com o que a Kena fala, né? A gente se acostuma com uma vida de abusos. Então, Paty, eu fico vendo o seu material e as conversas que a gente tem tido, e isso sempre fica reverberando em mim, né? Onde é que começa o abuso? Né? Como é que a gente consegue lidar com isso, né? Com esse início? Onde é que começa? Eu acho super importante falar sobre aonde começa o abuso, porque, geralmente, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pensa nas estatísticas, a gente pensa nos rostos deformados, a gente pensa na mulher espancada, vem uma fotografia já, né? E eu acho que esse é o último lugar, né, para se chegar. Eu acho que é super importante trazer a consciência. Eu falo por experiência própria, só quando eu tive consciência que eu consegui, de fato, me curar, e demorou muito. Eu acho, porque se você conversa com qualquer mulher, de qualquer classe social, de qualquer lugar, de qualquer raça, não importa, é um passo a passo. A cartilha é a mesma. Primeiro, começa com o encantamento, nosso príncipe encantado, dos contos de fada, o cavalo branco, aquela coisa toda. Daí chega, com flores, etc. E tal, ok, o encantamento. Daí depois vem os ciúmes, vem o controle. Controle e amor não tem nada a ver. Ciúmes não quer dizer... Não, ele me ama porque ele tem ciúmes de mim. Não, foge. Entendeu? Vem os ciúmes faz com que a mulher se isole, né, porque ela não pode conviver com outras pessoas, até porque, senão, outras pessoas vão trazer o espelho para ela e falar, olha, alguma coisa está errada aí. Daí, depois, vem a violência psicológica, que destrói a autoestima, destrói totalmente a autoestima da mulher. Depois vem a violência física, e depois o rompimento, e depois reconciliação, né? Tipo, daí tudo bem. E esse ciclo ele vai se repetindo e vai se repetindo. Eu acho que homens e mulheres sofrem com isso. Eu acho que falar sobre isso é repensar a masculinidade nos dias de hoje, é repensar o feminino nos dias de hoje. Uma relação abusiva afetiva, ela é uma doença, ela se torna uma retroalimentação, quase uma dependência. E eu acho que quanto mais a gente conseguir identificar que a gente está numa relação abusiva, mais cedo a gente consegue sair dessa relação. Eu, por exemplo, não tinha consciência nenhuma. Quando eu tomei consciência, quando eu me deram uma história em quadrinho, um livro de história em quadrinho, e era a minha história. Era uma relação abusiva. Daí eu falei, nossa, é isso, estou sofrendo disso. Daí que eu comecei a tomar consciência, né?
Então, eu acho que homens e mulheres são vítimas. E é importante a gente falar disso, é trazer a consciência para poder trazer a cura. Porque, senão, a gente simplesmente vai reproduzindo. A mulher vai reproduzir isso em outros relacionamentos e o homem também. Né? Por isso que eu sou super a favor da justiça restaurativa e não punitiva. Eu sei que tem casos e casos, tá? Tem os sociopatas, mas tem casos e casos. Então, eu sou a favor do diálogo. Eu acho que o ódio ele traz ódio e o amor traz amor. Eu acredito nisso. Então, acho que por enquanto é isso. Não, que eu acho que o que você estava falando sobre a consciência, né? Que eu acho que é muito importante a gente realmente conscientizar as pessoas e falar sobre os abusos que a gente passa abertamente, porque sempre tem alguém passando por algo muito parecido, porque é isso, o abuso ele acaba sendo muito parecido, mesmo que em níveis diferentes para cada pessoa, mas ele tem uma cartilha, né? Eu brinco que tem a cartilha do abusador, que acho que todo mundo, os homens, na sua grande maioria são os homens que são abusadores, mas mulheres também, eles leem essa cartilha e começam a abusar a partir dali, porque é muito parecido. Sempre começa, que nem você falou do Príncipe Encantado, e aí isso ficou muito marcado para mim, porque eu sempre fui, apesar de não parecer, para quem me conhece, quando eu conto esse tipo de coisa, as pessoas ficam assim, ai, você, não é possível. Eu sempre fui muito princesa, então eu sempre ficava perdida e muito sonhadora, então eu ficava perdida nos contos de fadas, e eu adorava, desde pequena, assistir, né? Bela e a Fera, tanto que é meu filme favorito até hoje, mesmo tendo vários problemas ali dentro daquela relação mega abusiva. E aí, tipo, gostava disso e ficava presa naquele contexto do príncipe no cavalo branco que ia vir me salvar dessa amargura que era viver sem esse príncipe, sabe? E aí é muito fácil, quando a gente vive nesse lugar, nessa bolha que existem essas pessoas salvadoras que vão te tirar desse buraco, a gente cai em qualquer tipo de abuso. A gente cai em qualquer conto, porque vai sempre chegar alguém disposto a te salvar. E aí eu acho que o relacionamento mais abusivo que a gente tem é com a gente mesmo, porque a gente se permite também acreditar nisso, porque a sociedade ensina que é o certo a se acreditar, né? Que é o que eu falei, desde pequenininho, com 10 anos de idade, a gente já escuta na escola que se você é gorda, você nunca vai arranjar um namorado, marido, porque você tem que emagrecer, porque gente gorda não casa e não namora. Então, a gente já começa ali. Naquele momento, tipo, todas as nossas relações são baseadas em como o meu corpo está. Então, os caras só vão gostar de mim se eu for magra e sedutora, né, e bonita. E isso a gente vai levando em todos os contextos. Então, conscientizar, mostrar que o abuso nem sempre... que é aquilo que você também disse, né? O físico, aquela mulher com o olho roxo espancada, às vezes já é lá o finalzinho de tudo. O abuso começa lá atrás, quando a pessoa, no primeiro encontro, já dá sinais, né? De, tipo, às vezes comentar, nossa, mas você vai colocar esse decote mesmo? Você não pode fechar um botãozinho? Será que não fica melhor? Você não vai ficar mais, vai te valorizar mais. E aí, dali para frente, é só ladeira abaixo. Eu acho... Posso comentar? Quando eu entrei nessa relação abusiva, na verdade... eu entrei numa relação simbiótica, eu perdi minha identidade, deixei de ser eu mesma para ser o que o outro queria que eu fosse, para poder ser aceita e amada por aquela pessoa. Eu que sempre fui uma mulher super livre, namoradeira, enfim. Mas não importa, em algum momento, né, vem um disparador aí. E eu acho que isso vem... Eu penso muito que vem de geração para geração, né? Então, assim, o homem, a gente só dá o que a gente recebe. Então, vem esse machismo todo estrutural, o cara, de repente, não sabe dar outra coisa porque não teve outra coisa. E a mulher a gente é o afeto, né? O arquétipo do feminino, o afeto, o acolher. Então, a mulher sempre acha que ela pode curar o homem, curar aquela relação, e melhorar, e ela sempre acredita, porque a mulher
Porque a mãe, gente né? também escuta isso desde sempre, né? Que que por trás de todo homem existe uma grande mulher e que a gente pode curar, que assim, às vezes a mãe, né, a sogra fala, ai, graças a Deus essa mulher apareceu na vida do meu filho para salvar meu filho. Gente, a gente não é centro de reabilitação, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar. Essas crenças que a gente escuta desde criança, elas ficam na nossa cabeça e é terrível, assim. E a gente não tem nem ideia do quão forte isso fica, e quanto passa, exatamente, e nas nossas relações, etc. E tal. É o que a psicologia chama de profecias autorrealizadoras, né? A gente repete tanto e reproduz tanto que isso vai se tornar um fato. E é interessante Kina trazer a Bela e a Fera quando você fala da mulher como a responsável por reabilitar esse homem, porque eu acho que esse desenho é fantástico por uma questão muito específica. Ela não é o perfil da vítima que é vendido socialmente, porque é uma mulher feminista, né, para aquele contexto, né, uma mulher livre que rompe com os padrões daquela sociedade, e isso precisa ser destacado. Isso precisa ser muito bem destacado. Todos podemos ser vítimas. Todos podemos ser. Porque todo ser humano passa por momentos de vulnerabilidade na vida. A gente passa por frustrações, a gente passa por decepções, a gente se fragiliza e é nesse momento que o abuso se instaura. E aí é que há a diferença, como Paty diz, dos abusadores que são produtos de uma cultura, né? E daqueles que têm o gozo pelo sofrimento, têm o gozo por manipular o outro. Os abusadores em série, eles têm uma intencionalidade que é diferente daquele que não se percebe, não vê o que está fazendo, porque assim como a fera do filme, foi construído para ser daquela forma, né? Para ser violento e como símbolo de masculinidade. Mas a gente precisa também deixar claro que esse mesmo símbolo de masculinidade, essa mesma imagem de que por trás de todo grande homem tem uma mulher ainda maior, também coloca homens no lugar do abusado. E se a gente leva essa lógica, que a Lenore Walker fala perfeitamente, assim, ó, quem tiver mais interesse, pesquisar Lenore Walker, ciclos de violência, ciclos de abuso, né, essa lógica de começar com encantamento e aí partir para pequenas manipulações de, nossa, mas você é tão linda, se fechasse um botãozinho ia ficar melhor ainda, de, nossa, mas você é um homem tão potente, por que anda com essas pessoas e com isso vai, aos pouquinhos, te submetendo? Porque percebam que esses ditos elogios, por trás, eles trazem uma crítica à sua identidade. E com isso a gente vai quebrando a confiança que a pessoa tem, né, em si própria, em sua mente. E a gente começa a criar uma dependência e uma ideia equivocada de que a gente precisa de orientação. E é aí que a gente se torna completamente vulnerável. Por isso, os meios religiosos são um meio adorado por sociopatas. Porque quando você vai buscar um ambiente de fé, você baixa todas as suas guardas. Você espera que a pessoa que está ali, naquele papel de líder, seja um homem ou seja uma mulher. A gente tem exemplos no Brasil, tanto de homens quanto de mulheres, né, pelo mundo inteiro. Aqui, mais recentemente, a gente pode falar do João de Deus, a gente pode falar da Flor de Lis, pode falar do Jair Tércio, que está foragido, né? Ícaro Medeiros, em Fortaleza, e a lista não para. Por que que eles vão para esses espaços? E percebam que são abusadores em série, não é um, nem dois, nem três vítimas. São dezenas, centenas de vítimas. Ou, como no caso do Jim Jones, que chegou a mais de 1.000 vítimas. Por que que eles gostam desse espaço? Porque você já vem pronto para ser abusado, né? E aí, a gente precisa pensar novamente no papel do imaginário social, né? No papel de, nossa, mas Kina, você foi vítima, mas como? Tati, mas você, com doutorado,
você, Patrícia, tão livre. Como assim? A gente acha que a vítima precisa se encaixar num padrão. E, assim, eu não sei se você passa por isso aqui, não, mas, assim, eu tive muitas críticas quando consegui denunciar. Muitas pessoas me atacaram dizendo: ela só quer palco, porque, olha, uma vítima não sorri. Veja, eu preciso passar pelo papel de sofrimento eterno, um luto perpétuo. A gente não pode superar. Se você supera, você não foi vítima. E aí que eu vejo a sua luta, e eu vejo o quanto você cresce na sua luta, mas você, por uma questão de saúde, você tem fibromialgia, não é isso? Tem. Por uma questão de saúde, você adotou um estilo de vida que favorece o corpo magro. E aí eu fico pensando, se eu fui atacada por não estar perpetuamente em luto, o que a Equina deve estar passando? Você percebe algo? Como é que é essa resposta, né? Assim, você falar sobre um corpo livre, tendo um estilo de vida que favorece algo mais próximo, porque, como você falou antes, né, a gente nunca vai corresponder a esse padrão, porque esse padrão é inalcançável, mas favorece o mais próximo disso. É engraçado, porque quando a gente começa a buscar, qualquer busca que a mulher vai fazer, que seja denunciar um abuso religioso, porque é isso que você falou, né? Dentro da religião, a gente nunca acredita que pessoas que acreditam em Deus e que falam tanto sobre o universo e que curam pessoas através da sua fé, que vão ser capazes de abusar de mim. Então, eu já vou lá com a guarda abaixada mesmo. É que nem quando você vai num psicólogo, num terapeuta, qualquer coisa. A gente não acredita que essas pessoas possam fazer esse tipo de abuso com a gente, né? E também a gente não acredita que mulheres fortes e que já desde sempre têm essa natureza de ser mais tida como, né, feminista, como empoderada, como líder. A gente também não acredita que essas mulheres também passem por esse tipo de abuso, porque a gente não acha que elas são capazes de abaixar a guarda também, né? Tem um pouco disso. Mas falando sobre agora o abuso, esse abuso mais recente que eu tenho vivido agora com o corpo, né? Eu estou longe de ser uma mulher magra, porque não tenho, talvez não tenha nem essa estrutura, mesmo emagrecendo muito, talvez, não sei. Mas também hoje não posso mais ocupar um lugar de dizer que sou uma mulher gorda, porque também não estou ali, né? Então eu sou o limbo, aquele espaço entre o vazio que a gente encontra, que é o real, uma mulher normal, como todas nós, né? Enfim, quando eu busquei mudar o meu estilo de vida, que estava sendo foi por dois motivos assim decisivos na minha vida. Um foi o meu filho. Eu tive uma crise de pânico. Vinha tendo crises de pânico recorrentes por conta das minhas dores da fibromialgia. E, para quem também não sabe, a fibromialgia ela se caracteriza muito, lógico, é física, mas ela também é muito da saúde emocional. Então, quanto mais debilitada eu ficava emocionalmente, mais dores eu tinha. Então, eu passei por um período de julho até outubro, que foi quando eu tive a minha última crise e deu um start. Eu passei por um período que eu tinha crises de fibromialgia intensas todos os dias, de eu tomar 4, 5 remédios fortíssimos e a dor não passar. E isso começou a mexer com o meu humor muito grande, e eu fico entrando numa depressão muito profunda, porque eu não conseguia. Colocar roupa me doía. Ficar sentada me doía, deitar me doía, levantar para fazer as tarefas de casa básicas, de tipo lavar a louça, a bucha na minha mão. Quando eu ia esfregar o prato, segurar o outro prato, aquele movimento doía. Então, isso começou a atrapalhar o meu dia a dia. Consequentemente, começou a atrapalhar o meu emocional. Então, aí eu tive uma crise um dia, eu fui dormir com meu filho, era perto do aniversário dele, aí deitei para dormir, ele pegou no sono, e aí eu comecei a passar mal. Começou a formigar meu rosto, eu não sei se vocês já tiveram crise de pânico, mas aquelas coisas recorrentes, né? Começa formigamento, o peito vai apertando, você não consegue respirar, formiga o rosto, você começa a achar que está infartando, que vai morrer. Como eu já tinha tido algumas, e a minha mãe teve por muito tempo, então eu via também como funcionava, eu sou uma pessoa muito racional. Na hora eu já entendi que eu não estava morrendo, que eu estava tendo pânico de novo, já levantei e fui acordar meu marido, pedi pelo amor de Deus para ele me ajudar. Ficar acordado comigo, porque eu achava que estava morrendo e eu precisava
passar por aquilo, né? E aí a gente ficou lá um tempão ali, acordados e tal. E isso foi no dia 26 de outubro. No dia 27, eu fui procurar o meu terapeuta, que já tem mais de 20 anos que eu trato com ele, o Vladimir. Já procurei todas as pessoas que eu precisava, as academias que eu tinha, que eu gostava e que eu queria ir, e sair à procura. Não era por um corpo, assim, tipo, eu tinha consciência de que o meu físico também não estava legal. Quando eu me olhava no espelho, eu também não estava achando bom mais, mas eu também não, para mim era assim, eu me amo tanto. Será que eu quero mesmo isso? Será que é uma coisa que eu quero ou se é a sociedade que me pede para ser? E aí eu comecei a fazer uma busca inversa de autoconhecimento. Então aí assim, a terapia, ela me levou para um lugar que era: você sempre gostou de esporte. Você jogou handebol a vida inteira, depois você correu muito tempo, você treinou por muito tempo. Por que é que você deixou essa equena morrer? Quando que foi que essa equena foi silenciada? Então, foi quando um corpo gordo não podia fazer aquelas coisas, porque para as pessoas, uma pessoa gorda não corre. Se ela corre, ela vai se machucar. Então, ali já existiu, ou então, assim, quando eu joguei handebol um tempo pela escola, pela Fundo Esporte e tal, ninguém queria me escolher para jogar, porque eu não ia ser boa, porque eu era gorda. Então, ali eu fui ficando silenciada. Durante a pandemia, o ano passado, no começo dela até o final, ali em outubro, eu não conseguia treinar em casa. Eu tinha uma dificuldade em treinar em casa muito grande, que eu não conseguia me levantar e falar, hoje eu vou, porque eu estava muito depressiva, eu estava muito triste. Eu tinha perdido o meu emprego, querendo ou não, eu sobrevivo e pago minhas contas de show exclusivamente, quase. O que eu ganho de internet no meu trabalho por trás disso tudo é muito pouco, não pagava as minhas contas. Então, tudo isso compartilhou para eu ficar cada vez pior e começar a ter muitas crises de fibro. E aí eu fui atrás e comecei nessa busca de, assim, preciso de uma alimentação melhor, porque, além de tudo, eu não posso comer glúten, porque se eu como glúten, piora muito toda a minha condição, até com os problemas que eu tenho com o glúten. Então, eu fui na nutricionista, fui no psicólogo, e a primeira dica que eu recebi foi: volta a praticar exercício, porque isso vai fazer com que você coloque para fora essa falta do palco também, né? Daquela adrenalina de subir para fazer um show, que é o que você está sentindo. Isso vai fazer com que você tenha um tempo para você. Então, eu vou sair da ocupação de dona de casa, mãe e empreendedora para fazer alguma coisa, para sair para a rua. Naquela 1 hora do meu dia que eu vou treinar, ou que eu vou fazer alguma coisa, eu me sinto livre de tudo. É uma outra equena que está ali. Então, isso também vai ajudar na sua cabeça, na sua saúde mental. E movimentar o corpo, para quem tem fibromialgia, gente, para quem tem não, para todas nós. Movimente-se o corpo a favor da saúde mesmo. Assim, a gente precisa estar em movimento. O nosso corpo é uma máquina. Se a gente para, a gente enferruja. A atividade física é um bem-estar para todos, né? Então, aí eu falei, então eu vou voltar a correr. E fui correr. E aí, só que no meio disso tudo, eu descobri que eu comecei a emagrecer muito. Eu perdi 20 quilos, né? Para quem não sabe. E eliminei, porque se perde a gente acha, né? Eliminei 20 quilos, mas assim, não foi com dieta, de fato, uma dieta restritiva e de loucura e daquela coisa assim, eu vou parar de comer essas coisas todas porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar magra, porque era uma coisa que eu tinha muito antigamente. Eu fazia umas dietas muito loucas, porque eu conseguia secar muito rápido, por ter uma memória muscular. Não, eu como de tudo, assim, tudo mesmo. E comecei a praticar muito esporte, porque aí eu me encantei de novo. E hoje, atualmente, nos dias atuais, é o que eu realmente faço da minha vida, é praticar esporte assim muito. E agora eu treino para maratona. E aí os treinos eles foram intensificados de uma maneira maior, assim, né? E tudo isso fez com que as pessoas começassem a criticar. Chegando agora lá na sua pergunta, fiz todo esse contexto para me contextualizar as pessoas que não me conhecem. Que aí começou a existir aquela crítica assim, mas você, que era tão empoderada do corpo livre, que levantava uma bandeira do body positive, você está emagrecendo e você está fazendo apologia à magreza, porque você está mostrando a tua barriga nas redes sociais. Isso veio, assim, hoje eu consigo filtrar, porque veio muito pouco perto do tanto de benefício que chega de pessoas que chegam para mim e me mandam mensagens diariamente dizendo muito obrigado por ter mostrado que é possível, né?
Mas existe, e é um tipo de abuso, porque as pessoas querem te colocar em caixas. Então, eu saí da caixa do tipo, na época, do padrão, e fui para o body positive, e aí, quando eu estou ali lutando por sermos livres, porque já diz, né, corpo livre, então, se é livre, por que eu não posso fazer o que eu estou afim? Então, eu não posso também buscar isso que favorece a magreza, porque eu estaria fazendo uma apologia. E não tem nada a ver com isso, porque eu nunca digo para as pessoas assim, olha, vai lá emagrecer. Eu digo para as pessoas, vá fazer exercício, porque isso vai melhorar a tua qualidade de vida. O emagrecimento, ele não tem nada a ver com exercício físico, aí é déficit calórico. Para você emagrecer, você tem que fazer dieta e reeducação alimentar, né? Entrar em déficit. Eu acho que você tocou num ponto super importante, assim, do autoconhecimento, né? Aonde você... Eu saí de uma relação abusiva, percebi que eu entrei em outro âmbito, e daí eu só consegui sair o ano passado, sair mesmo, me curar de fato, falar, estou livre disso e pronta para uma outra relação, quando eu comecei um trabalho com uma terapia biográfica de autoconhecimento e de revisitar toda a minha história para saber da onde vem, onde eu comecei o silenciar que você falou, né? E uma coisa que eu fico pensando no fundo, todo mundo quer ser aceito, né? Todo mundo quer ser amado, e daí a gente vai se sujeitando a coisas e esquece de pensar nas nossas potências, né? Cada um é único. Você esquece daquilo que a gente é. E tem uma frase e isso vai para o corpo também. Tem uma frase de Nelson Rodrigues, que é da peça Perdoe-me por Me Traíres, que fala: tudo é falta de amor. Um câncer no seio, um simples eczema, tudo é o amor não possuído, enfim. Então, é bem isso, né, eu acho. Eu acho que esbarra muito por aí. E é super importante. E eu acho que devia ter na escola. Na escola devia ter uma matéria eu não sei como chamaria, mas assim, de valorizar a potência de cada indivíduo, entendeu? De valorizar a potência de cada indivíduo. Veja, né, não tem bullying, então e ensinar as pessoas que é muito importante que a gente se ame primeiro, porque isso não é egoísmo, sabe? A gente é tido como egoísta. Eu lembro que eu era tida como egoísta a vida inteira, porque eu sempre tive uma autoestima muito alta. Eu achava, não alta, mas uma autoestima normal. Eu achava ok, o meu corpo estava ótimo, o meu cabelo era ótimo, tudo para mim era muito bom, eu sempre estava muito feliz com o que eu via. E aí, conforme eu fui crescendo, as pessoas foram me silenciando, porque aí eu punha um biquíni, ia para a praia, alguém falava, nossa, mas vai gorda assim para a praia, mas vai com essa celulite. E aquelas coisas não eram coisas que me incomodavam, só incomodam as pessoas que estão... Tipo, se te incomoda, então, peraí, tem alguma coisa errada com você, porque se o meu corpo, que não me incomoda, está te incomodando, tem alguma coisa errada com você e não comigo, né? Então, você não precisa vir aqui para falar sobre o meu corpo. Vai procurar, então, ajuda na terapia, vai se tratar. E sobre silenciamento, eu sei que, acho que, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, depois eu vou até pesquisar, mas acho que no livro O Mito da Beleza diz que a dieta, né, é a forma mais efetiva de silenciar as mulheres. Então, quando todo mundo, às vezes, vem me pedir, porque existe, né, as pessoas que vêm pedir dieta, que vêm falar que é reeducação alimentar. Assim, eu não faço, deixar muito claro que eu não faço dieta restrita nem nada. Eu me reeduquei só os meus hábitos. Eu faço escolhas hoje. E eu escolhi, para a minha saúde física e emocional, que eu precisava mudar de vida mesmo. Então, não foi assim, pelo meu filho. Eu quero ver meu filho crescer. Pode ser que eu infarte amanhã e passe dessa para uma melhor? Pode. Mas eu estou tentando seguir uma cartilha também de uma vida mais leve, mais saudável, e isso inclui também amar mais, agradecer mais, conseguir olhar para as coisas e ter um pouco mais de gratidão interna, porque é muito difícil também a gente querer mudar um hábito e dentro da gente continuar podre, sabe? E eu me mudo. Eu não quero mudar o mundo, eu não quero mudar as pessoas. Eu estou mudando as minhas escolhas. Se as pessoas querem mudar comigo, é só vamos juntos, sabe? Mas se não quer, aí é problema teu. Cada um faz da sua vida o que está a fim de fazer. Zé, é triste a gente pensar que a gente vive uma busca que ela nunca vai se encerrar, né? Que é uma busca por um lugar legítimo que ele não existe. Por que esse lugar legítimo ele não existe? Porque os ideais eles são irreais. É o que a Naomi Watts fala, né, no Mito da Beleza.
a gente nunca vai alcançar, né? E por isso, Paty fala dos abusos subsequentes, porque a gente está tão quebrado nesse limbo, né, num limbo perpétuo, aí sim, perpétuo, que a gente está constantemente colocando a nossa identidade na mão de outra pessoa. E aí é muito fácil a gente sair de uma relação abusiva para outra. Porque quando a gente rompe um ciclo abusivo, a gente cria uma lacuna na nossa vida. E a gente aprendeu que o amor próprio é egoísmo. Então, a gente não pode substituir isso por autoconfiança, por autoestima, né, por independência. A gente tem que colocar alguém ali no lugar. E é engraçado e trágico, né, é trágico e cômico ao mesmo tempo, que o FBI ele coloca no manual sobre abusos em meios religiosos que o psicólogo que vai atender vítimas sobreviventes, ele precisa estar atento, porque a chance da vítima colocar o psicólogo no lugar do guru é muito grande, porque aquela vítima ela está buscando alguém que ocupe esse lugar. É uma fuga, porque é muito duro você olhar e você perceber que você se violenta, né? Que a gente está se violentando. E eu estava ouvindo você falando, Kena, e assim, eu me vi tanto na sua fala, porque eu também sempre gostei muito de esporte. E minha mãe brinca que eu, desde muito pequena, também sempre gostei de me alimentar bem. Ela fala, eram duas crianças completamente diferentes em casa. Enquanto ela comprava biscoito recheado, eu comia só o biscoito, meu irmão comia só o recheio, desde muito pequeno. E durante os anos de abuso, isso se inverteu. Eu parei de fazer exercício, porque o Jair Tércio ele não permitia, ele dizia que isso era coisa de mulher promíscua, e o boxe que eu praticava era coisa de gente violenta, e eu não poderia fazer isso. E quando eu rompi, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma academia de boxe. E é muito mais do que estético, é muito mais do que físico. O exercício, né, colocar o corpo em movimento, ele libera, é uma questão biológica, ele libera hormônios que ajudam no nosso equilíbrio emocional. Então, essas coisas são interdependentes, né? Acontece que aí a gente deixa de ocupar o lugar de vítima e a gente volta para o limbo. E a gente quer uma identidade, a gente quer se agarrar a essas identidades. E hoje eu percebo que a maior sequela que eu tenho é que eu sempre encontro defeitos no espelho. Sempre. Se eu estou magra, eu estou muito magra. Aí eu começo a ganhar músculo, eu estou muito forte, estou masculina. Eu nunca estou satisfeita. Eu aliso o meu cabelo, eu me culpo que eu estou dizendo que estou... Exato. Por ter alisado, estou negando a minha negritude, a minha origem. Eu deixo ele natural. Eu também não estou satisfeita porque eu não tenho esse lugar de fala, porque minha pele não é negra o suficiente. E não são as pessoas que dizem isso. Sou eu que digo isso para mim. Por isso, Paty fala, e eu acho que isso é essencial. A gente precisa, assim como a gente precisa de educação financeira na escola, que não temos no Brasil, a gente precisa de educação emocional. Porque a gente precisa que as nossas crianças entendam que o amor próprio é segurança. Amor próprio é a única forma da gente navegar nas relações com menos vulnerabilidade. Menos, porque sempre vamos ter vulnerabilidades. Mas se a gente entende que a gente pode se amar, e isso não é egoísmo, quando a gente percebe os sinais de abuso, a gente consegue, não quero. Porque o que faz a gente afundar numa relação abusiva? A gente se envergonha de dizer não. A gente acha que a gente tem que ser centro de reabilitação. A gente acha que está sendo egoísta. Nossa, mas ele só falou para eu abotoar um botãozinho. O que tem, né? Não tem nada demais, é só um botão. É só um cabelo que eu deixei crescer porque ele acha melhor. Tipo, ele só gosta muito de mim. Exatamente. Eu já escutei muito disso. Não, mas eu nem ligo tanto, né? Pois é, e aí é que eu acho algo que eu gosto de deixar sempre claro, né, assim, objetivamente falando, que a gente já falou de formas diversas,
Mas, inclusive, na lei, é considerado abuso quando há um desconforto. E a pessoa que causou o desconforto, ela se utilizou de uma posição de poder que pode ser concreta ou subjetiva. Por exemplo, pode ser o seu chefe, que usa de uma posição de poder concreta, ou pode ser o seu marido, a sua esposa, um líder espiritual, que tem uma posição de poder que é subjetivo. Qual é a posição? Eu tenho mais conhecimento que você. Uma pessoa mais velha, sua mãe, seu pai, uma pessoa que tem o seu orientador de mestrado, doutorado. Eu conheço casos de abuso que foram orientadores que foram os abusadores, utilizando desse lugar, que é um lugar de poder subjetivo. Então, isso precisa ficar claro. Causou desconforto? Falou assim, Kena, fecha esse botão. Você não gostou, mas você... Nossa, mas ele está num lugar ali que... eu posso satisfazer ele? Então, é abuso. Muita gente me pergunta, quando que é abuso? Foi desconfortável, foi a partir de uma posição de poder? É abuso. E é preciso falar que existe até dentro das famílias, né? Porque existem inúmeras relações abusivas entre mães e filhas, assim, inúmeras mesmo, inúmeras relações abusivas entre parentes próximos, enfim, tios, tias, pais. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vem indo lá atrás também desse lugar onde família é sagrado. Mãe só tem uma, pai só tem um. Agradeça por ainda ter a sua mãe viva. E, por sinal, beijo, mãe, que ela deve estar assistindo, com certeza. E essas relações abusivas dentro da própria casa, né? Que enfim, inúmeras vezes a gente acaba se sentindo culpado. Vamos supor, eu não falo mais com a minha mãe. Mas por quê? Porque minha mãe me bateu. Vamos supor, me bateu, então, porque a minha mãe foi... destruiu o meu psicológico a vida toda, então eu não falo mais com ela. E aí sempre tem alguém para dizer assim, mas ela é sua mãe, pensa bem, porque não sei o quê. E a gente tem que entender que, assim, tudo bem, é minha mãe, respeito, agradeço, obrigada, Senhor, mas ela não está livre. A gente não pode ficar endeusando, botando a mãe nesse lugar de ser humano perfeito, de que ela não erra, que ela não faz as coisas, que mãe que não transa, isso não existe, a gente precisa parar de endeusar. Né? Tudo bem se você quer perdoar e seguir em frente, mas tudo bem se você também não quiser perdoar, porque se está te fazendo mal, então, se afasta, né? Não tem essa obrigação, de fato. Acho que é muito ruim quando a gente tem essa questão da obrigação de ter que aturar uma pessoa só porque ela é da família, aturar um abuso só porque é do seu sangue, né? E aí é que... tem algo que toda vez que a gente conversa, quem fala muito sobre isso é a Tainá. Ela é uma jurista do Ceará, ela é responsável pelo caso do Ícaro Medeiros, né? E a gente conversa muito que assim, a vítima não tem que nada. Paty fala muito isso também, né? Assim, a vítima ela não tem que nada. Ela vai denunciar se ela quiser, até porque denunciar é se colocar para sofrer diversas violências. Sim. Porque a forma como o nosso sistema judiciário é organizado faz com que você seja violentado. Já a princípio, você sempre é questionado como culpado. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai denunciar um abuso é provar que você não é culpado pelo seu abuso. E elas te colocam sempre nessa posição mas será que você não pediu para ser abusada? Será que você não foi lá para o seu líder espirituoso com um decote muito decotado e aí ele ficou... Exato. E eu acho que a gente vive a justiça, enfim, ela é punitiva e ela não é restaurativa. Então, eu acho que é 50% de cada um. Um abuso afetivo é 50%, a responsabilidade é 50% do homem, 50% da mulher, ou 50% da mulher e da mulher, do homem, enfim. Mas, e daí você, de repente, joga a pessoa, sei lá, no caso, joga o homem na cadeia, que é uma fábrica de bandido, é pior. Então, não tem um diálogo, não restaura. Isso vai gerando cada vez mais ódio, e o cara vai continuar, e a mulher vai continuar. Eu não acho que, enfim, eu acho que tem que ser uma coisa restaurativa, e não
punitiva, tem que haver a conversa, tem que haver o diálogo, tem que conscientizar, porque muita gente mas eu não acho tem nem que consciência tem disso. que mudar isso desde o... Não é só agora, talvez, pegar esse homem que já está, sei lá, 40 anos, aprendeu que é desse jeito, e aí aquilo que você disse também, que existem os dois lados, que existe o sociopata, o psicopata, o narcisista, a pessoa que faz aquilo por prazer, e ele não sente um pingo de remorso Eu não estou falando por desses isso. Não sociopatas, eu tô estamos falando dessas Não, pessoas, tô falando- estamos falando da socialização. Então, somos socializados para sermos abusados e sermos também os abusadores, né? Porque inúmeras vezes eu já fui abusadora, já fui abusadora, mas já fui abusiva em algumas relações que eu só fui me dar conta depois, quando começa a ser falado. Eu acho que o que mais acontece é que, assim, tem que existir a conversa, o amor, e a gente tem que tentar levar sempre por esse lado. Eu também sou super a favor da gente corrigir e não punir, da gente tentar educar. Mas é que existe também uma canseira muito grande, né, por parte da gente, de mulheres, assim, de sempre estar tendo que ficar explicando coisas que são muito básicas, né? Que parece que os caras não querem ver. E, assim, o que eu sinto muito é, dentro do meu meio, desse meio do mais moderno, do hipster, dos homens maravilhosos, desconstruídos, os esquerdomachos que a gente vê de monte, é que são caras que até estão tentando, eles até estão, só que eles se perdem e tropicam no meio do caminho ali também. Por quê? Porque é uma socialização muito ainda incrustada, porque o machismo também abusa dos caras, só que eles têm que estar muito afim de sair disso e se ajudar. Então, assim, procurem terapia. Vá atrás de realmente, né, se cuidar e falar sobre esses abusos também que talvez esse cara sofreu e sentiu, para por que hoje ele é o abusador, né? Assim como tem muito do opressor e do oprimido, que quando o oprimido sai daquele lugar e ele se torna o opressor, às vezes, muitas vezes, acaba apontando o dedo na cara. A gente acabou de ver isso também no Big Brother, né, da Lumena, que é uma pessoa que eu acredito ser incrível e maravilhosa, mas se perdeu no meio dessa questão de ter sido oprimida a vida inteira, e hoje ela fazer esse papel ali, né, de oprimir outras pessoas. Por isso que eu acho que a gente tem que rediscutir o papel da masculinidade, do masculino e do feminino hoje em tem dia, que ser entendeu? com as crianças, né? De lá, por isso que eu acho que tem que ser educação. de lá de trás, educação emocional. Porque é lá de trás, né? A gente pode evitar que gerações e gerações e gerações continuem perpetuando isso. Por isso que é importante a gente estar falando, discutindo e sempre levando isso em pauta, né? Porque a gente tem que lembrar que, assim, é como quando a gente abre a torneira na pia. A água ela está descendo. Se a gente fechar, ela para de vir água nova, mas aquela que já estava ali, ela vai continuar descendo. Então, isso tem que ser multinível. Ao mesmo tempo que a gente precisa ir para a base, a gente precisa educar, porque a gente precisa transformar a cultura, já tem esse que está há 40 anos, que foi formado por uma cultura abusiva, opressiva, que coloca o homem numa posição privilegiada de poder, que coloca a mulher branca numa condição privilegiada de poder, que coloca os corpos negros como corpos violentos. Então, a gente tem uma série de estereótipos e de lugares que são pré-determinados que eles já existem. Então, aí é que a gente precisa também repensar todo o nosso sistema de judiciário, de carcerário, de como é que isso pode proteger a sociedade daqueles que são, de fato, colocando de uma forma bem simples, ruins, que têm o gozo pelo sofrimento do outro, e aqueles que não se percebem como violentos. Esses a gente precisa favorecer uma terapia, porque o que acontece também, Paty, muitas vezes que eu vejo, esses homens que se dizem desconstruindo privilégios, se dizem em desconstrução, não só homens, mas mulheres que também dizem estar nesse processo, muitas vezes, quando alguém fala, como você disse, olha, mas isso que você fez é violento, é abusivo, ele diz, não, você é que não sabe, para você tudo é abuso. E aí a gente sugere, nossa, por que você não procura terapia? Eu não preciso de terapia,
Eu não acredito Porque em tudo é terapia. mimimi, né? Porque, nossa, mas agora tudo é muito... não pode mais nem brincar. Exatamente. Porque tem coisa que não é brincadeira. Então, eu acho que eles também precisam estar dispostos a entender e querer procurar esse lugar. Porque, assim, precisa estar disposto de sair desse lugar de muito privilégio. Porque é aquilo, né? É o que você disse, eles são colocados no topo da pirâmide do privilégio. Então, é como se fosse, no reino animal, o homem é o leão, né? Então, está lá no topo de tudo. E aí é muito... Será que esses caras brancos, cis, héteros, o topo da pirâmide, estão afim de sair do topo da pirâmide? Será que eles estão afim, de fato, de ter uma conversa, entender que praticam isso e não praticarem mais? Será que as mulheres brancas, né, me incluindo nessa, que estamos também no topo de uma pirâmide, acima das mulheres negras, tal, está afim de discutir essas pautas raciais, classiais e sair desse privilégio que eu tenho e te dar o protagonismo? Porque o que eu vejo é que ninguém está afim de perder o privilégio. O abusador não está afim de sair dali. O cara branco, ele não quer perder isso, porque para ele vai ficar ruim. E aí ele vai vir para o lugar que eu ocupei também a vida inteira de ruim. E a mulher branca ir para o lugar que a mulher negra ocupou, ela também não está afim, porque ela tem um pezinho, um privilégio um pouquinho mais ali na frente. Então, tipo, acho que essa é a dificuldade. E aí a gente entra nas pautas políticas e governamentais e de estrutura, e a gente entende que o Brasil não tem estrutura alguma, nem governamental, e nem do presídio, do judiciário, que fala, desculpa se eu estiver falando besteira, é isso, carcerário, que chega lá e violenta todo mundo, e bota na jaula, vamos prender esse povo aí, e ninguém está a fim de conversar. Então, assim, é muito difícil também como ter uma visão mais empática sobre tudo isso e conseguir criar esses diálogos também, de chegar e falar, olha, eu acho que isso aqui que você disse foi abusivo. E também não soar como eu estar apontando o dedo na cara e falar, você é assim, assim, porque eu já tentei de todo jeito. Eu já tentei na gritaria, de chegar, tipo, arrancando a teta de fora, jogando fogo e uhul. E aí eu percebi que talvez assim as pessoas não estavam me escutando muito, e aí eu resolvi ser um pouco mais doce, e talvez continue também não sendo ouvida. E, então, assim, tipo, esse equilíbrio aí que está difícil achar. E por isso que eu volto a dizer, a gente precisa, e aí eu vou usar uma palavra de enfrentamento mesmo, a gente precisa atacar por diversas formas, né, de diversas frentes. Criar trincheiras, ao mesmo tempo que, às vezes, a terapia não pode ser opcional, tem que ser mandatória, né, assim, para que você seja ressocializado, você precisa estar em acompanhamento terapêutico, e é o seu psicólogo, o seu psiquiatra, que vai dar o aval de você estar na sociedade. A gente precisa usar frentes educativas. E aí que eu acho que vocês duas fazem um papel sensacional, porque eu tenho uma amiga que ela fala muito assim da minha maneira de falar, porque eu sou chata falando, cara. Eu sou muito acadêmica, porque eu sou criada na academia. E a gente precisa da arte. E aí, Paty, eu fico sempre pensando, desde que eu conheci você, né, como você usa essa linguagem, como você já trouxe o Nelson Rodrigues. E qual é que você pensa sobre isso? Qual é que você pensa o papel da arte nesse enfrentamento e nessa prevenção das violências em todos os níveis, né, inclusive da violência que constrói abusadores? Eu acho que a arte cura. Eu acho que a arte... se eu não fosse atriz, eu acho que eu ia estar sei lá onde, entendeu? Porque eu expurgo tudo ali. A arte me faz me revisitar, me repensar, e eu faço arte para poder tocar o coração das pessoas e tentar, de uma sei lá, transformar um pouquinho, fazer com que elas repensem a elas e ao mundo, enfim. Eu acho que a arte coloca um espelho também, né, na frente, para você se enxergar e, olha, estou passando por aquilo ali que está acontecendo naquela peça de teatro. Ih, será que isso está acontecendo comigo? Entendeu? Que foi o que aconteceu comigo na história num livro que é uma história em quadrinho, um livro inteiro, que quando eu vi aquilo eu falei, nossa, né, história em quadrinho é arte também. E eu acho que a arte, eu tive uma experiência há pouco tempo de trabalhar no CIAT, que é um abrigo de moradores de rua.
E foi muito legal, porque assim, nós fizemos um processo artístico com eles, e eu vi pessoas ali, moradores de rua, se reestruturando e se revalorizando e se tornando mais potentes. E alguns saíram e foram trabalhar. Então, eu acho que a arte consegue tocar um ponto através do lúdico, através do não mental, né? Algo que está aqui, ou que está aqui, que toca de fato pode transformar. Eu não sei se é prepotência da minha parte, mas eu acredito em tudo isso, entendeu? Não sei você como artista, mas eu acho que... É que eu acredito que a gente entra nesse lugar que não é acadêmico, que não é do difícil, porque se a gente parar para pensar, fazer uma análise do quanto da população, né, falando do Brasil, ainda é analfabeta muitas vezes, ou ainda tem um nível básico de escolaridade, e não dizendo que essas pessoas são burras e ignorantes, não é isso, mas às vezes a palavra... Eu, por exemplo, quando alguém fala uma coisa muito acadêmica ou muito difícil, eu fico meio tipo... Sabe? O que será que ela quis dizer com isso? Eu vou dar um Google, né? Assim, e eu acho que a música, o cinema, a arte, num modo geral, a gente como linha de frente nesses momentos, assim, a gente consegue, às vezes, plantar essas sementes e plantar a dúvida, também plantar a pesquisa, fazer com que a pessoa vá atrás de estudar e de procurar de uma forma muito simples, muito de fácil acesso. Né? Toda vez que eu vou escrever uma música, eu escrevo, toco, leio, canto para mim e vou cantar para diversas pessoas diferentes. Tipo, a minha avó era o meu espelho, antigamente, quando ela era viva. Eu cantava para ela e pensava, falava, vó, você entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, me conta o que passou para você essa música. E aí ela sempre me falava, e aí eu falava, pô, então esse tipo de som vai chegar para as pessoas. As pessoas, eu quero que elas sintam isso. Então eu quero ser inclusiva, né? Então não é que para chegar para um monte de gente, não, mas que as pessoas entendam o que eu estou falando, porque quantas e quantas músicas às vezes eu não escuto e não tenho que pesquisar no dicionário a palavra, então para mim não faz sentido, porque tem que ser rápido, né? Você está em cima do palco, você está comunicando, a pessoa tem que entender para já receber aquilo, e quando ela sai daquilo ali, do teatro, da história em quadrinho, do livro, de tudo, para ela pensar, que aí ela entra na parte do tipo, será que eu estou passando por isso? Será que eu já passei por isso? Quando eu escrevi Todos Puts, quando lancei, enfim, na época até hoje, eu recebo milhares de relatos de mulheres dizendo eu só consegui entender que eu estava dentro de um relacionamento abusivo depois que eu escutei a sua música. Você me salvou, você conseguiu me tirar daquilo. Né? Então, para mim é engrandecedor, é pensar que, tipo, ok, então estou conseguindo cumprir com a minha missão no mundo. Né? Acho que a arte... para mim, né, que estou do outro lado, muito mais de consumidora do que de artista, apesar de que isso também é uma história de abusos que eu sofri dentro desse mesmo meio. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, muito, desde muito pequena. Só que também as pessoas, por eu ter facilidade com a leitura, uma facilidade com o ambiente acadêmico, as pessoas diziam que eu escrever era perder tempo. Né? Eu sempre gostei de escrever poesia, crônicas, contos, e eu ouvi de maneira muito recorrente que isso era uma perda de potencial, um desgaste de potencial. E aí, quando eu fui fazer parte do imutabilismo, que é a seita do Jair Tércio, ele dizia que essa energia ela tinha que ser melhor aproveitada, porque artista é tudo promíscuo, perdido, pessoas que estão perdendo a sua encarnação. E que eu tinha que usar isso para ajudar ele a espiritualizar a humanidade. Então, o que é que ele fazia? Eu escrever coisas para ele, eu produzir coisas para ele, traduzir muitas coisas. No entanto, a arte foi que me mostrou que tinha algo de errado. Porque... e como o corpo fala também, né? Chegou um ponto que você eliminou 20 quilos e eu deprimi durante esse processo abusivo e eu ganhei 20 quilos a ponto do meu ex-marido, era meu marido na época, e é uma força na minha vida, né? É um amigão, ainda bem, né? Ele falou, eu estou vendo você morrer dentro de casa. E as músicas que eu estava ouvindo naquele momento eram músicas extremamente depressivas.
E eu comecei a perceber, eu falei, mas espera aí, eu não costumava ouvir isso. Por que eu estou ouvindo músicas que falam de suicídio, que falam, né, de maltratos consigo? O que é que está acontecendo? E eu tive também uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, achei que estava infartando com 27 anos, imagina, sem nenhum problema. E a arte também me deu essa força de eu conseguir começar a entender a partir de músicas, a partir de filmes, né, que demonstram essa lógica do abuso. E eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro de ter visto um filme, por acaso, aquelas coisas de madrugada, insônia, e que retratava a história do Charles Manson, né, que um culto, né, um líder de uma seita nos Estados Unidos, que foi condenado e que algumas das mulheres que foram abusadas por ele se tornaram também abusadoras, foram condenadas como cúmplices e morreram na cadeia defendendo ele, defendendo os assassinatos, que era preciso assassinar. E aí eu percebi, eu falei, eu estou vivendo isso. Só que quando eu fui tentar entender, eu não conseguia denunciar, porque a nossa legislação não permite isso de maneira muito fácil, como eu falei, você tem que provar que você foi vítima, você tem que provar que você era vulnerável. Você, vítima, é que tem que provar tudo, para que a justiça aceite a sua denúncia. Aí eu fui ler. Eu fui ler. E não existe literatura no Brasil. Né? Então, mais uma vez, os nossos privilégios. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria tido acesso a essas coisas. E aí, mais uma vez, eu falo, quando a gente usa a arte, né, eu fiz um poema na época, a minha orientadora de doutorado me incentivou a publicar, eu fiz um poema falando sobre a minha dor, e foi quando as pessoas começaram a vir para mim perguntar, o que aconteceu? E aí eu comecei também a me perguntar, o que aconteceu? A gente precisa da arte para informar, porque a gente precisa que essas coisas sejam comunicadas para todo mundo, e não só para quem está no topo da cadeia alimentar, que sabe inglês, que pode, porque ano passado, quando eu decidi denunciar, eu tive que comprar mais de 20 livros. Então, não é só saber inglês, é saber inglês e poder comprar. E aí tem uma pergunta que veio do YouTube, que eu acho que encaixa perfeitamente com isso. Como identificar um abuso não violento? Porque, assim, eu fui estudar porque eu queria denunciar o abuso sexual que eu sofri. E quando eu fui estudando, e eu entrei em contato com um autor, né, o Rick Alan Ross, que a gente foi conversando, eu fui lendo outros livros, eu fui entendendo que, opa, esse foi o último abuso. E por que ele foi o último? Porque, como o Paty fala, para chegar no físico, você já tem que estar completamente destruído. Então, na verdade, o físico é só a cereja do bolo dos abusos. Porque ninguém aceita uma violência física logo de início. Você vai, no mesmo momento, você vai falar, opa, não, calma. Está invadindo demais, você vai revidar, você vai denunciar, você vai se proteger de algum modo. Mas quando você já se destruiu a tal ponto que você não se sente mais um legítimo dono de si mesmo, aí o abuso físico ele é permitido, ele acontece. É uma tática de guerra, né? É uma tática de guerra. Você enfraquece o seu inimigo para você poder controlar o seu inimigo e massacrar o seu inimigo. Perfeito. Né? É uma tática de guerra, é igualzinho. E isso dentro também da cadeia alimentar, né? Se a gente parar para pensar, né? O leão ele vai atacar, ele ataca o mais fraco, ele não vai atacar o mais forte, enfim, os outros, né? Então, primeiro ele vai formar todo cercar e aí ele ataca. Que é identificar a vulnerabilidade. E é aí que a gente consegue entender os abusos não físicos, né? Não é que não são violentos. É que eu acho que existe aquele abuso o sutil, né? Que ele passa despercebido. Acho que você pode até falar melhor do que eu, mas é essa coisa do desconforto. Você foi sei lá, não vamos pensar do namoro em si, vamos começar lá no primeiro encontro, aquele primeiro que você ali já chega e tal. Às vezes essa pessoa vai
mostrar em algum momento alguma coisinha ali que te deixa desconfortável de fato, que é invisível mesmo. E eu acho que vai muito da gente se perguntar, que aí é muito na terapia também, muitos anos de terapia, mas é de se perguntar o tanto que aquilo me afeta, de fato, é uma coisa. Eu acho que quando começa a te desrespeitar, quando você mesma começa a se desrespeitar, daí é o clique. Quando você vai também se perguntar, tipo assim, a pessoa faz uma vez, aí ok, aí você fala, tudo bem, acho que foi sem querer. E aí você dá a segunda chance para entender se aquilo foi sem querer, porque às vezes pode ter sido mesmo. Você pode até dar um toque. Eu acho que a partir desse momento também, assim, você percebe um negócio, você dá um toque, a pessoa faz de novo, cai fora, cilada, sabe? É abuso mesmo. Mas eu acho que mais difícil do que reconhecer, porque eu vou falar pela minha história rapidamente, que a gente está já chegando nos finalmente. Até hoje, depois de 10 anos de um relacionamento de 5 anos abusivo, onde eu fui até estuprada nos finalmente e agredida fisicamente, até hoje eu nunca consegui denunciar o meu abusador. Eu nunca falei o nome dele. As pessoas sabem, as pessoas próximas sabem, ele sabe quem ele é, mas eu nunca consegui chegar e falar e pôr o nome dele lá, e, enfim, e falar o tanto que ele me maltratou. Porque foi sempre com pequenas coisas, né? O topo a cereja do bolo chegou lá no final. E quando eu estava naquele momento, eu sabia que eu estava sendo, de fato, abusada, porque era cíclico, era um negócio que eu não conseguia sair. E eu acho que é exatamente aí, é quando você não consegue sair de dentro daquilo, você fica indo e voltando. Porque quando você consegue sair rapidamente, se tiver sair, é porque, sei lá, mesmo hoje em dia, sendo forte e maravilhosa do jeito que eu sou, eu ainda deixo pessoas sentarem, às vezes, na minha cabeça. E eu ainda me vejo dentro, às vezes, de relações extremamente abusivas na amizade, no trabalho, da qual eu não consigo sair. E aí que eu entendo que é um abuso mesmo. Porque é difícil sair porque a gente não vê o lugar, a gente não vê o sol lá fora, né? A gente acha que não existe mais vida lá fora. E que, meu Deus... Porque a sua autoestima está... Porque eu acho que começa pela psicológica, né? Respondendo a pergunta. A pessoa começa a falar, você é feia, você é velha, você é isso. Acaba com a sua autoestima. E daí, eu acho que começa... E daí você começa a se desrespeitar. E daí eu acho que começa muito por aí, assim. Enfim. E essa coisa que você falou, se a gente não tem a cura, de fato, a consciência e a cura... a gente vai reproduzir na amizade, em qualquer outro lugar também, essa relação abusiva. Porque está com a gente, foi o que você falou. Não é só o abusador, a gente está ali se colocando nesse lugar. Né? A gente já está bem avançado, né? É um assunto que ele não se encerra, a gente precisa muito discutir isso, mas vamos ter que encerrar, então como é que você... Queria agradecer rapidamente, dizer muito obrigado pela troca, foi incrível. Espero que a gente se encontre muito mais, converse muito mais. Obrigada a todo mundo, né, que ficou aqui até agora, e o pessoal também do estúdio, a Lu. É isso, um beijo e daqui a pouco tem show. Eu também quero agradecer ao festival, a toda a equipe, a Lu, a todas vocês pela troca. E vamos dar voz à nossa voz, né? É tão importante isso, essa troca. Isso, enfim, acho que é o mais importante. É isso. Obrigada. Eu acho que a grande voz da nossa troca é a voz do silêncio. A gente grita o silêncio. E eu estou mais do que honrada de ter dividido esse espaço com vocês. E só para finalizar, existem alguns sinais que as pessoas precisam ter claro. Se você está numa relação, independente do contexto da relação afetiva, amizade, religioso, relação intrafamiliar no trabalho, que a pessoa te isola, né, critica seus amigos, deslegitima a sua identidade, mas você escuta a Ekena, nossa, por quê? Você vai para a peça da Patrícia, o que é que você vai ver lá? Não vamos para essa, vamos para outra. Então, são sinais de que aquela pessoa está querendo te controlar. E isso já é abuso. Então, os sinais que se repetem, né, e se reproduzem como um modus operandi mesmo, né, como um manual, uma cartilha, é isolar a vítima, e isso é desde o início, como a Ekena falou, desde o primeiro encontro, desde a primeira aproximação.
querer a pessoa só para você e falar justamente isso, falar só, ninguém te ama como eu te amo, ninguém te enxerga como eu te enxergo, ao mesmo tempo que fala, você está se maltratando e eu posso te ajudar a se curar. Narrativas salvacionistas, corram, porque é cilada. Foge que é cilada, Bia. Foge que é cilada. Então, para a gente encerrar esse bate-papo, sem querer encerrar, né, vamos trazer alguns canais de denúncia, alguns canais, mais do que de denúncia, canais de apoio, né, a voz presente de algumas instituições que temos no Brasil. Infelizmente, ainda não há instituições que tratem especificamente de abusos em meios religiosos. A ONG Seja Potência, que eu estou fundando, tem esse perfil, junto com o COAME, que também é um que é mais voltado para isso, mas temos canais, sim, e é importante... Eu preciso falar uma coisa, desculpa te cortar, mas é uma coisa que você me disse, que eu acho super importante. A pessoa, se a mulher resolver, depois de muito tempo, denunciar, ela pode, pelo meio psiquiátrico, não, porque geralmente fala, você tem que fazer corpo de delito, então se a mulher foi, sei lá, 30 dias espancada, enfim, essa questão, eu queria que você esclarecesse, que eu acho muito importante. Assim, a gente não sabe, aqui no Brasil eu não sabia. Na verdade, você fala isso e eu vou falar rapidamente, eu prometo que eu não vou ultrapassar o tempo. 3 coisas. A primeira é, Kena, você não tem a obrigação de denunciar. Nenhuma. Você é responsável, você precisa se dedicar a viver. A maior denúncia que você pode fazer é isso, ó, essa potência de mulher que você é. Denunciar é escolha. É um caminho entre tantos. Mas as pessoas que querem escolher isso, primeiro, precisam entender, se informar do que isso representa judicialmente, juridicamente no Brasil. Você vai enfrentar um monte de entrevista, inclusive, se já houve, né, se já foi passado o tempo do abuso ou se não houve abuso físico, você vai precisar pedir um exame de corpo de delito por uma junta psicológica psiquiátrica. Isso está previsto em lei. Não é dito no Brasil, mas está previsto em lei. É também corpo de delito porque a lesão psicológica ela é considerada lesão corporal grave pelo nosso Código Penal. Então, você pode solicitar isso como prova, né, como mais uma substância, uma prova substancial, uma prova material para a sua denúncia. E a terceira coisa é os ministérios públicos, eles podem ser procurados, os ministérios públicos do Estado podem ser procurados diretamente. E todo Ministério Público no Brasil, ele tem um grupo que lida especificamente com abusos. Então, vocês não estão preparadas, mas vocês podem e devem buscar os Ministérios Públicos do Estado. A gente tem muitos promotores, muitas promotoras, principalmente, fantásticas. Eu não teria conseguido fazer nada sem o Ministério Público da Bahia. E é um canal que a gente também não sabe, a gente acha que não pode chegar diretamente no Ministério Público, mas podemos sim. Mas, de novo, denunciar é escolha. Denunciar é escolha e só a vítima pode escolher. Se alguém pressiona, é mais uma violência, é mais um abuso. Então, vamos às nossas vozes presentes. Bom, essa foi a nossa voz de troca. Muito obrigada a essas mulheres maravilhosas e essas vozes tão fortes e tão potentes aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês que estão acompanhando até agora. E depois desse momento aqui, como foi falado aqui, a arte salva e salva mesmo. Então, eu convido vocês a voltarem 8h30 para a gente assistir o show da Kena, maravilhosa.
E eu também quero aproveitar e falar da programação de amanhã. Amanhã a gente tem, às 3 horas, a abertura, né, com a Voz Poética, Deriva da Poesia, com Cris Rangel e Luz Ribeiro. Depois, às 5 horas, a gente tem a Voz de Troca com Preta Ferreira, fazendo a mediação, que é cantora, multiartista e ativista, com a Dandara Pagu, que é produtora, comunicadora digital e idealizadora do bloco Vacas Profanas, e o Netão, que é cantor, compositor, produtor técnico e backing vocal da Elza Soares. Depois, no dia 6, novamente, às 3 horas, Voz Poética, com Cris Rangel e Luz Ribeiro. E depois, às 5 horas, a gente tem a nossa Voz de Troca, com a mediação da maravilhosa Rita Von Hunt, que é, né, drag, professora, palestrante, apresentadora do Tempero Drag, com o Gabriel Lodi, que é ator trans e transativista, e a Luana Hansen, que é lésbica, artista, militante independente. E depois, para fechar a programação dessa primeira edição, né, que a gente vai fechar com o show da Luana Hansen, também às 8h30, no dia 6, no sábado. Então, continuem acompanhando, seguindo as nossas redes, e voltamos daqui a pouquinho com um showzão para vocês. Obrigada.